Estamos de volta ao nosso debate sobre o que será o 13º Congresso da UNITA, que vai eleger o sucessor de Isaías Samakuva. Doutor Rubens Cicatto, são muitos os documentos, as teses que vão a este Congresso. Quero destacar algumas das teses que vão ser submetidas. Exatamente. Essa questão, por exemplo, do cabeça de lista. Esta questão de cabeça de lista, penso que vai merecer um bom debate, vai ser muito positivo. Eu acho que... Os militantes e eleitores estão preparados para esse debate? Eu acho que sim, porque esta questão já está a ser debatida ao nível dos diversos órgãos de base, seja comitês municipais... Mas é uma discussão recente dentro do partido. É uma discussão que começou há cerca de 8 anos, a questão do cabeça de lista, e tem sido praticamente em todos os congressos recorrente, volta a debate. E eu acho que desta vez vamos ter que tomar uma decisão muito acertada, até porque no nosso entendimento e naquilo que está no Estatuto, se o Presidente da UNITA ganhar as eleições legislativas e se tornar o Presidente do partido, ele terá de deixar de ser Presidente da UNITA. Nessa altura, nas eleições seguintes, como é que nós vamos fazer com cabeça de lista? Nomeadamente, se o Presidente da República tiver governado bem. Portanto, é uma questão que permite bom debate. Eu acho que é uma tese que é bem-vinda. Outra tese que também vai ser discutida... Se for eleito Presidente da República, caso a UNITA ganhe as eleições de 2022, deixa de ser Presidente do partido. Deixa de ser Presidente do partido. Mas depois de terminada a legislatura, vai-se voltar a levantar essa questão. Quem é que deve ser o cabeça de lista? É o Presidente do partido ou deve ser o antigo Presidente da UNITA, que agora é Presidente do país? Doutor Rubens Cicatto tem opinião, vai votar, o que é que sugere? Eu não queria influenciar a partir deste fórum. Tenho de facto uma opinião. Eu acho que talvez o mais sábio seria retirar isso dos nossos estatutos e assim permita que, de acordo com cada situação, nós pudéssemos nos adaptar. Mas é apenas uma mera opinião. Albano Pinto. Não, eu penso que essa questão é resolvida pela própria Constituição, porque a renovação do mandato a nível da presidência é inerente ao mandato do presidente cessante, porque ele tem 2 mandatos ou 3 interpolados, é o que a Constituição diz. Portanto, independentemente dele ser cabeça de lista ou não, esta possibilidade de concorrer ao segundo mandato é sempre inerente a ele. E, portanto, o que o Estatuto tem que fazer é conformar o espírito da Constituição, porque não podem penalizar o presidente. Mas se ele não for apoiado pela UNITA, que o tinha indicado, e tiver a oposição também da UNITA, as probabilidades dele ganhar vão ser diminutas. Mas aí distorcem o sistema. Por isso é que distorcem o sistema. É que é bom realmente discutirmos isso e vamos ver o que é que o Congresso vai decidir. Aí distorcem o sistema. O melhor é criar uma norma que dá a possibilidade do candidato, sempre que puder, candidatar-se. A menos que ele decline, não é, a possibilidade de concorrer. Dani Costa? Eu acho que será um assunto, situando a eleição do presidente. Creio que esta tese será um dos assuntos que merecerá também maior discussão a nível dos próprios delegados, porque, se bem me lembro, já há um candidato que diz claramente que se vencer não pensa ser o cabeça de lista. Já disse isso publicamente. E quem é o candidato? Eu ouvi isso de Caxiungo. Zé Pedro Caxiungo. Mas que define o cabeça de lista não é o Estatuto? Já dizia isso, mas agora alterando os estatutos, faltam-nos aí 2 anos, que é para o próximo... 2 anos, 2019 está praticamente no fim, temos 2020, 2021, depois 22 as eleições, não é? Caso Zé Pedro Caxiungo vença, embora eu diga já que as possibilidades parecem ser um bocadinho diminutas, logo terá que se encontrar, caso passe, um outro cabeça de lista. Então será, creio que uma situação um pouco complicada já nesta altura, porque não acredito que ou um dos concorrentes vencido seja aposta de Pedro Caxiungo, caso seja presidente da UNITA, o que pode vir a acontecer também, né? Ou recorrer então a uma figura que tenha já uma dimensão
no sentido de poder servir a UNITA em mais um desafio nas eleições gerais. Uma outra tese interessante vai ser a da limitação ou não do número de mandatos. Se o presidente da UNITA pode ficar 2, 3 mandatos, ou se pode ficar o número de mandatos que ele conseguir obter do pleito eleitoral. Eu acho que essa também será uma boa tese de discussão. Ainda também outra questão que vamos ter que resolver, se a periodicidade dos congressos deve continuar a ser de 4 anos ou se devemos mudar, se devemos adaptar a 5 anos ou então ajustar de acordo com cada situação. Dr. Roberto Ricardo, nós temos estado a ouvir muita coisa, o senhor está lá dentro, é porta-voz, mas com toda a honestidade, diga-me, Isaías Samakuva poderá ser o candidato da UNITA em 2022, mesmo não sendo cabeça de lista? Esta é uma boa pergunta a colocar, mas não vou ser eu a responder, e sobretudo neste nível que estamos aqui. Mas devemos aceitar fazer a minha curiosidade. Devemos aceitar que se o cabeça de lista não puder ser, ou não dever ser, por inerência de funções, o presidente do partido, nada impediria que o presidente atual fosse o cabeça de lista. Portanto, é uma questão que pode ficar em aberto. Mas não me cabe a mim responder a essa questão. Albano Pedro, desafio, opinar sobre o assunto? Não, quer dizer, tudo indica que sim, se estão a ensaiar, se vai em debate, em termos de tese, a possibilidade de haver um desmembramento entre o presidente em funções, presidente do partido em funções e aquele que vai de facto concorrer às eleições. Nada deixa de fora a possibilidade do Isaías Samakuva como cessante vir a concorrer. Claro, fica evidente essa possibilidade. E ao deixar a possibilidade desse debate, claro, os caminhos podem nos levar para essa possibilidade. Agora, aqui uma questão que eu queria... Talvez antes, devia só dizer aqui um pequeno detalhe. É que, digamos, a posição do presidente ao nível interno é bastante forte, bastante forte. Portanto, não seria nada anormal que ele pudesse voltar a ser cabeça de lista. É uma das questões que vou colocar o Dr. Samakuva. Ele é meu convidado na próxima sexta-feira, aqui na TV. Sim, mas como eu dizia, e claro, volta e meia as coisas nos reconduzem a uma tese que eu defendi aqui logo no início. Qual é essa tese? Do dirigismo. Ficou saliente na entrevista, na intervenção do Dr. Fernando Heitor. Aliás, Dr. Fernando Heitor foi um grande dirigente da UNITA, foi chefe da bancada parlamentar, portanto era uma pessoa com muita força dentro do partido. E claro, ele de alguma forma encarna um bocadinho o espírito dos dirigentes do partido. E aquele sentimento de aversão à possibilidade do candidato Raul Danda a concorrer não é exclusivo dele. É próprio de um sentimento de guardiões do partido. E são esses guardiões que, obviamente, vão decidir. Podemos estar aqui a falar, as eleições nos partidos políticos são meramente estéticas, vamos assim dizer. Eles não passam, quer dizer, a democracia, no caso, é meramente estética. Ele não passa daquele ato de mera eleição. Mas é essa a demonstração clara. Agora, o militante, obviamente, e o doutor fala muito bem da questão da disciplina partidária, que não está só ligada à necessidade de cumprir as praxes do partido, mas também o sentido de orientação superior. Mas eu gostava... Vai ser determinante para se ver quem efetivamente deverá ser votado. Isso não é novidade nenhuma, porque os congressos anteriores deram sinais disso. Doutor Albano, eu só tenho aqui uma questão que eu gostava que ficasse esclarecida. É que uma coisa é um dirigismo, no sentido de impedir que outras vontades se manifestem. Um dirigismo no sentido de coartar a democracia em diversas outras situações. E outra coisa é um dirigismo como uma tarefa normal de um órgão de direção.
Porque os órgãos de direção têm mesmo de funcionar. Um secretariado provincial, um secretariado comunal, a comissão política, etc., antes do Congresso, tem mesmo de funcionar. Portanto, vamos chamar a isso dirigismo, no sentido de que estão a impedir que os outros membros do partido possam exercer a sua função. Obviamente que... Portanto, se retirar isto, passaremos a ter apenas a questão de estar um órgão a cumprir a sua função estatutária, que é dirigir, que é algo que tem que haver necessariamente. Daniel Costa? Sim, eu gostaria também de entrar nesta questão do dirigismo ou da mera estética aqui dita pelo Albano Pedro. pelo Albano Pedro. Eu sou daqueles que penso que a UNITA, sendo corresponsável por tudo quanto vai ocorrendo no país, não é? Digo corresponsável, pronto, tem um passado comum com o próprio Executivo, com o próprio Estado, com o próprio MPLA, logo tem responsabilidades acrescidas por tudo aquilo quanto pode acontecer, como algumas coisas que ocorreram, tende a analisar muito bem neste momento o que é que pretende no futuro. E sobretudo numa fase destas em que se nota que a nível do próprio MPLA há mais questões de combate interno do que propriamente externo. E que não comece a encontrar fantasma de que tudo quanto acontece na UNITA seja por interferência do MPLA. Porque eu acho que algumas questões têm que ser resolvidas na própria UNITA. E os mais de 1000 candidatos, mais de 1000 delegados que estarão reunidos no Congresso, que tenham a capacidade de ver, nesta altura, um concorrente ideal para poder pleitar nas próximas eleições gerais. Não basta apenas isso que o Albano diz de dirigismo, porque também não vamos dizer que isso não acontece, ocorre nos partidos políticos. É normal. Porque quando hoje as pessoas tentam separar as águas e dizer que há um candidato de continuidade ou há um outro candidato, é porque podem haver acertos, que é normal em política, entre A, B ou C. Mas agora, o interesse também dos angolanos tem que ser tido em conta. Porque a UNITA não é só um projeto hoje dos militantes da UNITA. Claro. É um projeto que tem que ser visto como um projeto dos angolanos, como aliás sempre se apresentou. E tem de dar algum sinal nesse sentido. Porque eu disse inicialmente que nota-se claramente que há uma divisão no seio da direção da UNITA. Disse que por um lado estão os históricos, aquelas pessoas que subscreveram a lista do deputado Adalberto, e há também do outro lado pessoas da direção ainda vigente que manifestam apoio pelo deputado Alcide Sacalo, o que é normal em democracia. Mas agora, o interesse do povo, o interesse do angolano vai para onde? Eu não sei se seria benéfico Eu não sei se seria benéfico, depois de 3 ou 4 eleições com o mesmo candidato, voltarem a apresentar este candidato. Eu não sei se seria benéfico. Eu gostava só de... Para terminar, embora existam exemplos pelo mundo de pessoas que pelejaram e depois conseguiram, como Lula da Silva, não sei se deverá funcionar em Angola. Não? Eu acho que tem que se encontrar uma fórmula para se poder também dar alguma esperança aos próprios militantes da UNITA e os angolanos em particular. Eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas para tentar dar uma ideia daquilo que nós vivemos. É que o Congresso é algo que mexe com as pessoas. Portanto, lá dentro da UNITA, existe uma situação de uma grande discussão daquilo que é o nosso futuro, aquilo que vai ser o nosso futuro. É verdade que cá de fora muitas vezes pensa-se que é tudo uma situação calma, ninguém discute nada, talvez o tal dirigismo esteja a imperar a todo momento, mas não é isso. Ao nível do partido, dentro das diversas estruturas, e os militantes mesmo sozinhos, estão toda hora a discutir questões sérias sobre aquilo que deve ser o futuro do partido. E os militantes têm a consciência de que nós é que somos a alternância de poder em Angola, pelo menos na situação do panorama
político-partidário atual que o nosso país vive. Também gostava de sossegar as pessoas que não estamos a discutir de forma leviana, isto é, como é um congresso da UNITA, podemos tomar as decisões que nós quisermos e portanto, cada um dos membros está a tomar uma posição, ou vai tomar uma posição que ele acha que é a melhor que deve tomar para que o nosso partido amanhã possa sair-se bem. O Dr. Rubens de outra maneira dizendo, digamos, um ideólogo do partido, é porta-voz dos congressos. De outra maneira dizendo, vamos acabar por ter uma escolha que vai tornar o nosso partido um partido mais forte do que ele é neste preciso momento. Mas, doutor, quais são os grandes desafios hoje da UNITA? Um dos grandes desafios que nós temos é convencermos a nossa sociedade que nós é que somos mesmo a alternância de poder. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem o mecanismo da luta política. Querem forçar a UNITA a fazer certas coisas, mas não dão força à UNITA. A população em Angola, os diversos eleitores, têm de entender que se querem dar força à UNITA, já viram que o partido no poder tem muitos problemas. Há bocado um dos nossos colegas dizia que estão mais em lutas internas. Sim, mas a UNITA concorreu a 4 eleições, perdeu-as todas. Mas estamos numa sociedade em que o nível de democracia ainda é bastante baixo. E estamos numa sociedade em que as pessoas nem sempre entendem a força que eles têm. Quando se vai a votos, a pessoa tem que entender que está nas suas mãos a possibilidade de mudar o regime. E muitas vezes pensa-se que não, com os votos que se dá à UNITA, ou que o governo permite que se dê à UNITA, a UNITA pode transformar este país. E, portanto, estamos neste momento... Já ainda perturba? Se perturba o MPLA, claro que perturba. Eu acho que é todos os dias ouvirmos os discursos dos nossos compatriotas e entende-se que Jonas Savimbi continua a ser uma figura presente no xadrez político angolano. E dentro da UNITA, qual é o sentido? Dentro da UNITA é uma figura de referência obrigatória. Jonas Savimbi continua a ser aquela pessoa que une, neste momento, todos os candidatos. Qualquer candidato... Sinal é que Abílio Camalata não quis dar ao ir abrir a sua campanha em Bapitanga? É uma boa pergunta para o meu colega Abílio Camalota não me responder. Mas o que eu devo dizer é o seguinte, todos os nossos candidatos são homens de partido, são pessoas que acreditam na UNITA como um partido que pode trazer para a sociedade um projeto diferente. Porque já vimos que durante 40 e tal anos, aquilo que o MPLA conseguiu dar neste país não está a satisfazer. Quando se ouvem situações de desvios de milhares, de bilhões de dólares por várias pessoas durante anos consecutivos, isso não faz sentido. Mas quando ainda hoje se discute se o direito à manifestação deve ser aceito no nosso país, também não faz muito sentido. Quando temos uma Constituição que já devia ter sido revista, estamos no segundo mandato do presidente atual e não se diz nada sobre a revisão da Constituição. Segundo ano, exatamente. Exato. Segundo ano do primeiro mandato. E não se diz nada quando é que vamos tomar uma decisão em relação à revisão da Constituição. Quando continuamos com uma Assembleia Nacional coartada. Já existe esse debate no interior da UNITA? Nós estamos disponíveis a mudar a Constituição desde que ela foi criada, em 2010. Portanto, a sociedade angolana sabe absolutamente disso. Portanto, se as pessoas querem uma sociedade diferente, e eu acredito que sim, que é isto que as pessoas querem, então, neste momento, o Congresso da UNITA vem dar uma resposta a isso. Vamos escolher um presidente que vai depois trabalhar com a sociedade civil no sentido de facilitarmos que haja mais facilidade em se mudar a situação atual em que o nosso povo vive. Muito obrigado. Estamos a 12 minutos do fecho do nosso debate. Estamos aqui a falar sobre o Congresso da UNITA, o 13º, que vai eleger o sucessor de Isaías Samakuva. Vamos fazer aqui o nosso último intervalo. Já voltamos para as conclusões.
Então vamos fechar o nosso debate livre. Liderança da UNITA próxima em jogo no Congresso, a decorrer entre os dias 13 e 15 de novembro próximo, com 5 candidatos, sendo que o mais velho é Alcides Sacala, tem 66 anos de idade, o mais novo é José Pedro Caxiungo, tem 56 anos. Curiosamente, todos eles nasceram, portanto, num período, digamos, complexo também da vida política angolana, que naquela altura, quando todos eles nasceram, estava na luta contra o regime colonial português. Ora, sabemos nós que a UNITA foi criada em 1966, fundada por Jonas Savimbi. Há pouco perguntava o Dr. Rubem Zicato se esta memória de Jonas Savimbi está presente em todos os candidatos ou se é apenas em Abílio Camalatanuma, que fez o lançamento em Lopitanga, onde Jonas Savimbi. Pergunto ao Dr. Rubem Zicato se essas mudanças e, digamos, essa expectativa que está a ser criada em torno do Congresso da UNITA, se vai ter alguma influência nacional. Eu acho que já está a ter, eu acho que já está a ter uma influência nacional. É difícil hoje estar-se no meio sem que se esteja a falar do Congresso da UNITA. Agora, o que é mais importante talvez será sossegar a nossa comunidade, toda ela, de que depois do Congresso a UNITA vai continuar de pé. A UNITA vai ser mais forte, vai ser mais democrática, porque nessa altura teremos passado uma outra fase. Veja que nós tivemos um período em que a presidência foi ocupada pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbi, um segundo período pelo presidente Isaías Samakuva, e vamos entrar num terceiro período. E, portanto, eu penso que teremos uma UNITA mais forte. Também, como eu dizia atrás, será uma UNITA mais democrática. Senadores, digamos, e será uma UNITA mais democrática. E isso tudo, uma UNITA mais forte, mais democrática, vai ser algo que vai ajudar o nosso país. Portanto, é um congresso que é bem-vindo e, portanto, podem acreditar que sairemos mais fortes. Mas estava-lhe a querer perguntar sobre, digamos, este peso de figuras importantes da UNITA estarem neste momento por detrás de determinados candidatos, né, dos 5 candidatos. Isso mostra a força e o interesse que os nossos militantes têm em relação ao futuro da organização. Depois o futuro presidente vai conseguir congregar essas figuras que estão noutros candidatos? Vai porque já existe uma força intrínseca a cada um de nós, que faz com que faça chuva ou faça vento, somos militantes da UNITA. Se venha como presidente Caxiungo ou Raul Danda, nós continuaremos militantes da UNITA. Portanto, como militantes da UNITA, nós sabemos que, embora o nosso voto não tenha sido a favor do candidato que tiver vencido, mas sabemos que vamos ter que obedecer às ordens que ele for a demanar. Portanto, teremos que ser disciplinados, tal como fomos no passado com o presidente Savimbi e com o presidente Samakuva. Portanto, os militantes da UNITA têm uma força intrínseca que é própria, que lhes faz continuar. E, portanto, não é este congresso que vai impedir que a UNITA passe a ser aquela esperança que os angolanos têm. Pelo contrário, as pessoas querem que este congresso faça com que a UNITA sirva de um pouco melhor o país do que aquilo que tem sido até aqui. Muito obrigado. Albano Pedro, para fechar. Bem, a questão é exatamente essa, é se a UNITA realmente poderá emprestar essa correia de transmissão da democracia ao debate político nacional. Espero bem que aconteça, porque eu penso que os partidos políticos angolanos, de uma maneira geral, dizendo os que estão na oposição e o que está na situação, acabam partilhando as mesmas percepções ideológicas ou partidárias, de modo que as diferenças de projetos de sociedade não são tão diferentes assim, ao ponto de não se gerar aquilo que efetivamente devia ser oposição. Porque a oposição, na verdade, dá-se com base na diferença de projetos de governação. E o que se nota entre nossos partidos é que não há essa diferença, não é notória essa diferença nos programas de governação. Basta olharmos para o programa do governo do MPLA,
quando ele é posto sob o crivo da análise da oposição, as críticas não são muito substantivas, não são muito fortes, ao ponto de criar diferenças visíveis. Falo isso sobretudo no domínio econômico. É claro que essas diferenças notam-se no domínio político, na forma como se dá o desempenho das nossas instituições democráticas e por vezes até jurídicas e judiciais, mas quando se olha para aquilo que é o programa econômico de governação do MPLA, vê-se que as críticas não são muito fortes, vindas da oposição. Exatamente porque há uma ideia que se transpira que esses programas são geminados. Basta olhar para o Prodese, que hoje foi lançado pelo partido no governo, que dá uma grande ênfase à agricultura e que para mim não passa de uma revolução agrária do tipo maoísta, que não encontra uma oposição, uma crítica sustentável da parte da oposição e obviamente que a UNITA, o trilho não é diferente, porque penso que durante a campanha, ou um pouco antes, terá apresentado um programa de reforma agrária que não é muito diferente deste projeto. Portanto, estamos aqui perante uma situação em que não se exerce efetivamente oposição, porque as diferenças de projeto não são visíveis. O que se exerce é pressão política. E a pressão política cria uma situação anormal, que é colocar o partido no poder, agir com irracionalidade. Obrigado, Albano Pedro. Um minuto para o Dani Costa, para fechar. Bem, queria só antes, assim rapidinho, que esta diferença ou essa semelhança levantada pelo Albano Pedro não só se faz sentir a nível dos projetos econômicos, mas que mesmo em termos de ideologia política, embora sejam diferentes, mas noto que as políticas da UNITA são muito mais de esquerda. E aquilo que tem apresentado indicam para esse caminho. Segundo, dizer que espero também que a UNITA saia mais forte deste Congresso. Aliás, é o que eu desejo a todos os outros partidos políticos em Angola. É uma pena que estamos a ver alguns praticamente moribundos, não é? E há uma bipolarização da nossa política. Não sei se para já vai poder avançar com as forças que se esperam ou não. E para terminar, eu acho que aqui um elemento que não foi avançado. Eu acho que uma opinião ou uma indicação de voto do General Gato será determinante nesta eleição. O candidato a quem ele apelar o voto poderá, de alguma forma, permitir equilibrar o jogo. Deixem-me só... Para rematar, 30 segundos. 30 segundos. Primeiro, há uma grande diferença entre a UNITA e o MPLA que estão no poder. Diferença? É que nós somos um partido que nunca esteve no poder. E aqueles que estiveram no poder durante décadas, como têm gerido o país, está à vista de toda a gente e só por aí já se mostra que existe uma certa diferença enorme mesmo. Depois há outro aspecto que gostava mesmo de dizer, é preciso também reforçar-se a sociedade civil. Não se pode deixar o país apenas nas mãos dos partidos políticos. Quando muitas vezes na sociedade civil as pessoas preferem estar fora da situação e dizer que a responsabilidade é apenas dos partidos políticos, não estão a ajudar o futuro do país. Portanto, esperamos nós que a sociedade civil possa também desempenhar o seu papel. Dr. Rubem Cicata, eu vou agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado por ter vindo à TV Zimbo. Como disse, na próxima sexta-feira vou ter aqui o presidente cessante da UNITA, o Dr. Isaías Samacuva, vai estar aqui a conversa comigo na grande entrevista da próxima sexta-feira. Dani Costa, Albano Pedro, igualmente os nossos agradecimentos. E nós ficamos por aqui, estivemos aqui a analisar o 13º Congresso da UNITA, que vai acontecer entre os dias 13 e 15 de novembro próximo. 5 candidatos, um deles vai ser o sucessor de Isaías Samacuva, o meu convidado da próxima sexta-feira, às 21 horas, aqui na TV Zimbo. Muito boa noite e obrigado pela sua simpatia e audiência.